Senhor a todos, boa noite, bom dia, bom dia a todos. Primeiramente queria pedir perdão às irmãs, entrei um pouquinho atrasada, né? Edileuza, a paz do Senhor, entrei 5 minutos atrasada, mas nunca, eu penso que é por acaso, né? Eu estou aqui, não ia quebrar, né, irmãos? O último dia do nosso propósito. Anne, a paz do Senhor. Ashley, a paz de Deus. Maria Silva, a paz do Senhor. A paz de Deus, meus irmãos. Então vamos aqui para mais um dia e o último dia, né, da nosso propósito de 3 dias do já do Senhor, do socorro do Senhor, para mim e para a tua vida. Kelly, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então eu creio, irmãos, eu creio que Deus é Deus e Ele opera milagres. Se você crê, se você entrou nesse propósito desde o primeiro dia, que foi na madrugada de terça para quarta, de quarta para quinta e de quinta para sexta, então em nome de Jesus, Adriana Gustave, a paz do Senhor seja bem-vinda. Aline, a paz do Senhor. Você saiba que a partir do momento que a gente se coloca, que a gente se posiciona a estar e buscar ao Senhor, Ele responde. Então aqueles que estão desde o primeiro dia, nós vamos aqui encerrar esses 3 dias com mais uma palavra de ensinamento da parte do Senhor. JJ, apoio, a paz de Deus. Ivone, a paz do Senhor também seja bem-vinda. Então, irmãos, creia. Mônica Araújo, saiba que mesmo que você não esteve no primeiro dia, Ana e Gabriela, a paz do Senhor, ou irmã Laura, tá? Seja bem-vinda, bom dia. Gregório, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, receba essa palavra de hoje também, mesmo que você não participou os outros 2 dias, mas receba essa, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz para todo aquele que crê. Se você receber e tomar posse, mesmo que você não esteve nos outros dias, você receberá da parte de Deus o que Ele tem para nos ensinar dentro da palavra que vamos ler de Gênesis capítulo 39. Tá bom, irmãos? Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é misericordioso. Deus é aquele que vem sempre com resposta, mesmo às vezes a gente se achando ninguém. Irmãos, hoje, antes de começar a nossa palavra, eu vou ler aqui uma palavra que o Senhor me chamou muito a atenção. É uma palavra que eu vou ler um versículo só, tá, irmãos? O contexto, a paz, Anne, seja bem-vindo. Kate, a paz do Senhor. Irmã Rosa, eu mandei lá no seu privado, tá? Que eu só vi agora, ela pode sim, tá? A irmã pode colocar ela lá no grupo, pedir para ela entrar lá no grupo. Se ela não conseguir, me manda o número dela no privado que eu adiciono lá no grupo, tá bom? Mas ela é bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, viu, Anne, lá no grupo do WhatsApp. Teme a paz do Senhor. Então, irmãos, o Senhor me chamou muito essa atenção nessa palavra. E depois a gente vai entender com o que nós vamos ler dentro da palavra de Gênesis. Porque é uma palavra que o Senhor quer que alguém escute, que você escute, que nós escutamos e guardemos ela no nosso coração. Não para ficar só para nós, irmãos, mas para te fortalecer, para te fazer chegar mais perto do Senhor e também ajudar outras vidas. Palavra de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17, diz assim: Marli Bastos, a paz do Senhor. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? O Senhor, dentro dessa palavra, Ele me chamou a atenção e mandou dizer assim, que mesmo que você tenha olhado para si, se achado pequeno, Terry, a paz do Senhor, Lucas, a paz de Deus, se achado pequeno, diante aos teus próprios olhos, o Senhor está dizendo que Ele tem um propósito muito maior na tua vida. Se até aqui você chegou, se até aqui com todas as lutas, todas as dificuldades, Rodrigues, a paz do Senhor, seja bem-vindo, que você passou durante a tua vida até aqui, é porque o Senhor lhe sustentou, o Senhor lhe deu livramento, o Senhor lhe deu portas de escape, o Senhor lhe alimentou quando assim você precisou, tanto fisicamente como espiritualmente falando. Então, quando aqui, irmão Samuel, eu não vou falar o contexto inteiro, porque aqui Samuel está chamando a atenção de Saul, porque ele havia feito, não havia obedecido o que Deus havia mandado. Mas esse único versículo chama muita atenção, porque quando Samuel questiona a Saul, ele fala, olha, por que tu fez isso?
Se mesmo você sendo pequeno aos teus olhos, você achando que você não era digno, que você não conseguiria, o Senhor lhe colocou como cabeça sobre o povo de Israel e ainda lhe ungiu, por que você não obedece? Mas é o contexto, tá, irmãos? Mas o Senhor me chamou a atenção neste versículo. Que muitas vidas, assim o Espírito Santo de Deus manda dizer para você e para muitos aqui, que às vezes você acha-se pequeno aos teus olhos, mas para os olhos de Deus você é precioso. Ele tem uma história que Ele escreveu para você. É que às vezes a gente quer as coisas naquele momento. Irmã Malu, a paz de Deus seja bem-vinda. A gente quer as coisas naquela hora. Mas como eu falei, venho falando durante esses 3 dias, o Senhor, Ele é um Deus, irmãos, que Ele nunca vai chegar atrasado. Ele nunca vai desamparar um filho dele, Ele nunca vai deixar você só na caminhada. É que às vezes, irmãos, Ele às vezes no silêncio, que às vezes que você quer que Ele responda naquele momento, não quer dizer que Ele está parado, Ele está trabalhando. Loutre, a paz do Senhor, seja bem-vindo, bom dia. Ele está trabalhando, Ele nunca deixa de estar do teu lado, fazendo algo para o melhor para a tua e para a minha vida. É que às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Então o Senhor está dizendo, mesmo que você está se achando pequeno neste dia, mesmo que você olhe para você como uma irmã Fátima, paz do Senhor, John Borges, a paz do Senhor, Gabriela, a paz de Deus, mesmo que você esteja olhando para si mesmo e achando-se pequeno, o Senhor manda te dizer que para Ele você é precioso, para Ele você é muito mais do que você um dia pôde imaginar. Ele tem uma história que Ele escreveu para você e ela se cumprirá. Tá bom, irmãos? É o recado de Deus aqui para o início dessa live. E quando o Senhor manda, irmãos, eu não vou fazer como Saul, que desobedece. O Senhor deu uma ordem a ele vai e simplesmente faz tudo ao contrário. Quando o Senhor fala, não traga nada deste povo que eu mandei você fazer, que eu mandei você lutar, que eu mandei você guerrear, não traga nada. Ele traz bois, ele acaba trazendo. E Samuel, o Senhor faz com que Samuel sinta isso, e Deus fala com Samuel antes e manda ele ir lá questionar Saul. Irmão Joanete, a paz do Senhor. Helena, a paz do Senhor. Fernando, a paz de Deus, bom dia. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo só esse versículo, porque foi o que o Senhor mandou ler aqui. O contexto dessa palavra é muito bom, é ensinamento para nunca desobedecer ao Senhor. Mas o que o Senhor quer dizer especificamente em 1 Samuel 15, versículo 17, é que mesmo você, olhando para si mesmo e se vendo pequeno, o Senhor lhe vê grande. O Senhor tem algo na tua vida e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Paz do Senhor, irmã Márcia, bom dia. Maria Evangelista, paz do Senhor. Então nunca duvide do Senhor, porque Ele te escolheu. E quando Ele te escolhe, irmãos, nunca diga a Deus que Ele escolheu errado, porque Ele te conhece. Antes mesmo de você nascer, e a sua história Ele já escreveu. Falo de São Paulo, J. Lutrilov, a paz de Deus. Leonardo, a paz de Deus. Então, irmãos, 1 Samuel 15, versículo 17, foi o que a gente leu aqui para iniciar, tá, irmãos? É um recado de Deus para alguém. Passou algo nesse dia, talvez se sentiu pequenininho, se sentiu, sei lá, irmãos. Às vezes a gente passa por tanta coisa e às vezes as coisas acontecem e é o próprio inimigo, às vezes, usa coisas e situações para fazer você ficar sentindo pequeno. Mas quando Deus diz que Ele te escolheu, Ele não errou. Ele sabe porque Ele escolheu, Ele sabe porque Ele quer você, Ele sabe. Valéria, a paz do Senhor. Fernando, a paz de Deus. Então nunca duvide. WY, a paz do Senhor. Davi, a paz de Deus. Bom dia a todos. Então é esse o início da nossa live, irmãos, de último dia de propósito. Se você tem se visto pequeno, saiba que Deus não pensa assim da mesma forma de você. E Ele te trouxe até aqui, é porque Ele tem propósito. E aquelas promessas que Ele lhe prometeu vão se cumprir, em nome de Jesus. Porque se cumpriu na vida de Saul, se cumpriu na vida de muitos, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar. Esse foi só um versículo de introdução aqui, porque o Senhor queria mesmo que falasse. Mas a nossa palavra é Gênesis capítulo 39, tá, irmãos? Em nome de Jesus. É o versículo 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 39, versículo 1, 2 e 3 é a nossa palavra.
tá bom, irmãos? Depois eu vou lá, Fernando, a paz do Senhor. Depois a gente vai lá pro 41, que é o finalzinho. A gente já estudou sobre a vida de José, irmãos, mas cabe essa palavra para o nosso último dia de propósito. Charlene, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, antes de aqui ler mais uma palavra da parte do Senhor. É que realmente o recado precisava ser dado. E às vezes as pessoas passam tão rápido aqui, às vezes entra e sai, e o recado tinha que ser dado. Por isso que eu li até antes mesmo de orar. Irmã Fabiane, a paz do Senhor. Mas antes de eu entrar aqui, eu sempre oro, irmãos. Já que realmente eu fiquei aqui porque o Senhor tinha me dado uma palavra, as irmãs lá do grupo, o Senhor me pediu para orar. De manhã eu mandei o áudio para as irmãs. Irmão Romero, a paz do Senhor. Edi, a paz de Deus. Eu até tentei colocar no Kawai, mas ele corta muita coisa, mas mesmo assim eu mandei da mesma forma, porque mais pessoas precisavam ouvir uma oração naquele momento. O Senhor, quando eu levantei, Ele me deu a palavra de Esther, irmãos. E eu ia pregar essa palavra aqui. Mas como eu vou mandar ela para o YouTube, irmãos, e eu antes de entrar, eu tenho irmãs que eu assisto o culto, que eu também gosto de ouvir a palavra, e hoje a maioria delas falou sobre Esther ali. Não estou dizendo, irmãos, que não foi de Deus, é que foi confirmação do que o Senhor havia me dado. Mas como eu mando para lá, irmãos, para não ficar aquele negócio, é uma comparação danada. Noemi, a paz do Senhor, olha para a gente, fica, sabe, comparando. E eu sempre falei para Deus, eu não estou aqui para ser mais do que ninguém, arrumar confusão com ninguém e muito menos ser comparada. Cada um tem o seu espaço. Eu tenho uma marca que o Senhor colocou. O Senhor tem um chamado comigo diferente do outro, do outro e do outro. Cada um tem o seu chamado. Então eu não vou falar sobre Esther, mas não vai mudar, irmãos, o que o Senhor queria dizer sobre a vida de José, porque é a mesma coisa. Vocês vão entender por quê. Tá bom, irmãos? Robin, Book, a paz do Senhor. Vamos orar para ler a palavra de Gênesis, capítulo 39, versículo 1, 2 e 3, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 sempre, sempre, Senhor, damos a Ti. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo dia que passou. Obrigado por esse último dia de propósito, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque todo o levante do inimigo, todo o desejo do inimigo caiu por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que muitos lares, assim como o meu, teve uma investida furiosa do inimigo. Mas ele não prospera, porque o lar onde tem o Senhor, onde o Senhor é firmado, onde o Senhor é a rocha dos nossos pés, ele não se mantém. Ele não tem êxito. Então, obrigado, Senhor, pelo embate que muitos tiveram no dia de ontem, mas eu estou dizendo obrigado, Pai, porque nós vencemos. Estamos aqui, estamos de pé, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para receber de Ti fortalecimento e direcionamento. Em nome de Jesus, obrigado por nos amar, mesmo a gente sendo imperfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a sermos construídos conforme Tua vontade. Sabemos que perfeição total não teremos, mas temos que buscar sempre, sempre estar mais próximo de Ti, buscando sermos santos, buscando sermos um pouco perfeitos, porque totalmente perfeito não tem como, porque o único que foi perfeito está do Teu lado. Obrigado, meu Deus, porque grandes as maravilhas o Senhor fará no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família aqui representada. Obrigado pelos Teus anjos, Pai, intercessores que já se fazem presente no nosso meio, guardando a nossa live, não deixando que o mal venha, cause distrações ou embaraço. O Senhor é Deus que coloca por terra todo o laço do inimigo, todo o dardo inflamado dele, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos guardou e nos livrou, nos cobriu durante o dia de ontem e nos cobrirá no dia de hoje. Obrigado, 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 porque santo és o Senhor, grande é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Hoje, Pai, começamos mais um dia, uma sexta-feira, onde em nome de Jesus, Pai, a mão do Senhor operará no nosso meio. E mais uma vez agradecemos por mais uma semana que se vinda. E louvado seja
terminamos ela com um final de propósito. Obrigado, Pai, pelo já do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo socorro que o Senhor está enviando na vida de cada filho e filha do Senhor que buscou ao Senhor durante esses 3 dias. Que em nome do Senhor, a mão que opera maravilhas e milagres sobrenaturais seja derramado aqui no nosso meio. Para que em nome do Senhor, logo em breve, o teu povo conte os testemunhos que receberam diante de ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Em nome do Senhor. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Filha de Nandim. A paz do Senhor seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos, tá, irmãos? Aqueles que chegaram depois que eu estava orando. Bom dia a todos. Palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 39, versículo 1, 2 e 3 diz assim: José foi levado ao Egito e a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-os dos ismaelitas que os tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A paz de Deus, irmã Patrícia, bom dia. Naomi, Noemi, quer dizer, a paz do Senhor, e Alisson Benjamin. A paz de Deus, Deus abençoe, irmão Romero. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra José. José foi vendido pelos próprios irmãos. José foi traído pelos próprios irmãos. Porque eles não tinham estrutura para ver aquilo que o Senhor havia escrito para José. Então, irmãos, o Senhor muitas das vezes nos coloca marcas, nos escreve uma história que muitas pessoas não têm estrutura para ver o que Deus tem na tua vida. Foi assim com os irmãos de José. Eles não aceitavam aquilo que o Senhor havia mostrado a eles em sonho e José havia contado para eles. E eles simplesmente odiavam a José. Até porque o pai fez aquela capa que todo mundo conhece, que essa capa gerou também muita discórdia entre os irmãos. E José foi jogado numa cisterna e depois eles pensaram em ceifar a vida dele, mas depois um dos irmãos propõe, no capítulo 37, eu marquei até aqui do 37, capítulo 37 de Gênesis, versículo 27, fala isso, eles acordam, fazem um acordo que não vão pôr a mão em José, mas iriam vendê-lo. Mal sabia eles que eles estavam colaborando para aquilo que o Senhor havia escrito para a vida de José. Meu irmão, minha irmã, às vezes coisas que parecem desfavoráveis para as nossas vidas, coisas, sentimentos, ações, algumas coisas que acontecem na nossa vida que para nós não é bom, às vezes é desfavorável, mas mal sabia José e mal sabia os irmãos que aquilo tudo que eles haviam feito, o simples fato deles ter vendido, era o início do cumprimento daquilo que o Senhor tinha dito em sonho para ele. José, eu acho que não imaginava que a trajetória daquilo que o Senhor havia mostrado para ele passaria por isso. Passaria dele ser vendido pelos irmãos, passaria dele entrar na casa de Potifar. E aqui no capítulo 39, versículo 1, 2 e 3, mostra, irmãos, que Deus era com José em todo momento. Tudo que ele fazia prosperava, e isso chamava a atenção de todos aonde ele passava. Chegando ali na casa de Potifar, Potifar começa a olhar para ele com um olhar diferente e coloca ele ali como vamos dizer assim, uma pessoa que administrasse o lar dele. Mas infelizmente, irmão, sempre no meio do caminho, na vida daquele que o Senhor tem um propósito, na vida daquele, irmãos, que o Senhor tem uma marca. Adriana, a paz do Senhor, sou de São Paulo, seja bem-vinda. Megan, Alexandre, a paz do Senhor. Gabriela, a paz de Deus. Sempre tem oposição, irmãos. José ainda não estava livre dos opositores. Os irmãos venderam ele, ele passou por escravidão, mas foi parar na casa de Potifar. Tudo uma escrita feita pela parte de Deus, para chegar naquilo que o Senhor havia dito. O Senhor honraria José. Ele chega na casa de Potifar e Potifar olha ele e a marca que o Senhor tinha com ele era visto por todos.
Porque tem muita gente, irmãos, que olha para você, às vezes você não tem nada, mas eles não entendem porque todos amam você. Porque onde você passa, as pessoas têm um carinho por você. Às vezes você não é bonito, às vezes você não sabe ler ou não é bonito, às vezes você não sabe ler, às vezes você tem dificuldade no falar, mas sempre em todo lugar que você vai, há um brilho especial em você que as pessoas todas se achegam. Mas tem pessoas que não têm estrutura para enxergar a marca que o Senhor colocou em você. Assim não foi diferente com José. Ele chega na casa de Potifar, Maria, paz do Senhor, e ali ele é querido, porque o Senhor fazia com que tudo que José fazia com excelência e tudo prosperava. O Senhor fazia que José prosperava, tudo aquilo que ele punha a mão. E o Potifar simplesmente se agrada e coloca ele como, vamos dizer assim, um administrador do lar dele. Mas ali acontece algo, quem conhece a história de José sabe, eu não vou contar aqui, vou resumir. A mulher de Potifar se engraça com José. Mais uma oposição na vida dele, mais uma luta que tinha que ser travada. José não cede à pressão da mulher de Potifar. E um dia, chegando ali, ela simplesmente começa a ir para cima dele e ele fala, não, o seu marido me deu aqui uma autoridade, me deu aqui a confiança dele, jamais eu faria isso. E José sai, quando ele vai saindo, ela segura a capa dele. Quando ela segura a capa dele, ela começa a gritar, dizendo que ele havia atacado. José é preso e fica ali na prisão, aprisionado, porque não tem argumento que ele fale que alguém venha entender. E ele é preso, passa por prisão, já havia sido vendido, estava ali aparentemente passando por um começo de honra, mas o opositor ali, que se engraçou ali, que entrou na vida da mulher de Potifar, acaba com isso e coloca ele na prisão. Mas José, em nenhum momento, irmãos, a gente vê dentro da palavra do Senhor, ele questionando tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele continuou sendo o mesmo, ele não mudou. E ali dentro da prisão ele continuou fazendo as coisas e Deus era com ele. E tudo que ele fazia era próspero, tudo que ele fazia era excelente. Ali na prisão vai parar o copeiro e o padeiro. E ali há o que eu contei, o sonho, né, de um deles. E ele interpreta, o Senhor faz com que ele interprete. E realmente acontece como ele interpreta, um morre e o outro volta para o palácio para trabalhar. E José, quando ele vai indo, ele fala, olha, quando você estiver lá, não se esqueça de mim. Mas ele vai, irmãos, e se esquece de José. Mas nem isso, irmãos, quer dizer que José, os planos de Deus estavam sendo frustrados. Mateus, a paz do Senhor e Stephanie. Não é porque José estava na prisão, não é porque aquele homem esqueceu daquilo que ele havia acordado com ele, que o Senhor não estava com José. José continuava sendo acolhido pelo Senhor. Os planos de Deus ainda não tinham sido frustrados e não seriam. Então, irmão, mesmo que dentro daquilo que você recebeu de promessa, dentro daquilo que você pediu ao Senhor e o Senhor prometeu que irá lhe dar, não pode, irmãos, você achar que porque as coisas ainda não aconteceram, que os planos do Senhor não vão se cumprir na sua vida. José não duvidou do sonho que o Senhor havia dado lá atrás, antes dele ser vendido. Ele continuou ali adorando ao Senhor, ele continuou ali tendo as mesmas práticas, mesmo em terra estranha, porque ele não estava numa terra no meio do povo dele. Ele tinha sido vendido para um povo estranho, para um povo que era o oposto daquilo que ele vivia na terra dele. Mas o Senhor não deixou de fazer com que ele prosperasse, não deixou com que ele, mesmo dentro da prisão, mesmo dentro da casa de Potifar, ele fosse ali acolhido por Deus. Mas um belo dia o Senhor dá um sonho ao rei. E simplesmente aquele homem lembra e fala, olha, tem um homem lá preso que interpretou o sonho que eu tive. E aconteceu da mesma maneira que ele falou. Então, eu acho que é melhor o Senhor chamá-lo, que eu acredito sim que ele vai interpretar o seu sonho. E José é chamado. Quando José é chamado, ele interpreta o sonho do rei.
E o rei simplesmente se agracia com José, porque a marca de Deus estava com ele, independente, irmãos, da situação que ele estivesse vivendo. E no capítulo 41, tá, irmãos? Só para vocês entenderem aqui, o 41, capítulo de Gênesis 41, capítulo 37 e até o 40 diz assim: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. E ali a honra de José chega. E ali começa a trajetória da escrita que o Senhor havia escrito para ele. Mas ele precisou passar por uma traição. E não foi qualquer uma. Irmã Priscila, a paz de Deus, seja bem-vinda. Bom dia. Stephanie, a paz do Senhor, bom dia. A traição foi o de dentro de casa. Os seus próprios irmãos os venderam. Depois ele chega ali na casa de Potifar e ele ali, irmãos, ele é abraçado, ele é acolhido. Mas sempre, mais uma vez, o Senhor manda repetir que oposição no meio do caminho sempre vai haver. Gente que vai se levantar, pessoas, ou até mesmo, eu estou dizendo, irmãos, não só fisicamente, mas espiritualmente falando, porque o inimigo também não quer que você chegue onde Deus escreveu para você chegar. Então ele vai armar, ele vai mandar seta, ele vai mandar laço. E se você não estiver firmado no Senhor, você não chega onde Deus quer. Porque tudo aquilo, irmãos, que parece aos nossos olhos que era improvável ele chegar onde Deus escreveu, cooperou para ele chegar onde ele chegou. Onde o Senhor havia dito que ele chegaria. Às vezes, irmãos, as coisas que para você não está adversa, vai contra aquilo que você esperava, é o Senhor muitas das vezes usando para cooperar naquilo que o Senhor escreveu para a tua história. Então não murmure, não duvide, pare de ficar se comparando com esse ou aquele. O Senhor sempre me trouxe essa visão através do Espírito Santo, dizendo assim: não fica olhando para a grama do vizinho que está verde. Só porque a sua ainda não cresceu, a sua ainda não está esverdeada. Espere, porque o tempo da tua grama ficar verde também acontecerá. Então faça, sabe o que? Regue, cuide, adube, para que ela também fique verde. Não fique cuidando da grama do outro, do outro e do outro. Ana Paula, vou orar, tá? Pela sua família. Eu vou escrever seu nome aqui no caderno de oração, tá, Ana? Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Ana Paula Benedite, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Então, irmãos, é isso que o Senhor está mandando dizer. José não ficou ali, por mais que eu acredito que ele temeu, estava numa terra estranha, chegou ali na casa de Potifar, ele sentiu um certo acolhimento, aí depois veio a mulher de Potifar, que veio sendo usada pelo inimigo para fazer com que ele desviasse. Rodrigo, ore pela restauração da família. Missionário, eu vou estar orando, viu, Rodrigo? Também, deixa eu colocar o nome aqui, irmãos, perdão, tá? Deixa eu só colocar aqui, porque senão depois passa rápido, eu não lembro. Restauração, Rodrigo, família e Ana Paula, né? Ana Paula, família também. Daqui a pouco nós vamos estar orando, viu, irmãos? Então, em nome de Jesus, Isaac, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, nunca o nome da Priscila na oração. Priscila, Rodrigo, vou colocar aqui. Priscila. Amém? Nós vamos estar orando. Amém, irmã Malu. Deus abençoe. Obrigada. Pastor, eu não lembrei, não deu para ver o teu nome. Seja bem-vindo, Josiane, também seja bem-vindo. Então, irmãos, é o recado da parte de Deus. Não fique preocupado com o que acontece ao teu redor. Pare de ficar olhando para as coisas, olhe para a sua. Ah, mas minha vida, irmãos, não vai para frente. Ah, minha vida não está prosperando. Ah, irmã, se a irmã soubesse a luta que eu estou vivendo, a irmã não falava isso. Não, irmã, mas todo mundo está indo bem, só eu que não.
Irmão, isso é um jeito de você estar olhando ao teu redor e esquecendo que a tua grama pode não estar verde, pode ainda não estar crescendo, mas a demanda que o Senhor quer de você é que você regue, que você adube. Como eu faço isso, irmão? Orando, meditando na palavra, confiando no Senhor. Então, irmão, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não fique olhando, você está perdendo tempo. Em vez de você ficar olhando para as coisas que dão certo na vida do outro, porque o outro não está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro, olhe para Deus e cuide da sua grama, que às vezes pode estar morrendo, que às vezes está precisando. E os nomes para oração. Eu vou marcar aqui, viu, irmã Ana Paula? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar, irmão, senão passa muito rápido. Perdão novamente, tá, irmãos? Antônio, Kelly, Edilson, Camille, Ayla e Poliane. Tá orando, viu, irmã Ana Paula? Tá aqui no caderno de oração, tá? Antônio, Cali, Edmilson, tirei o print. Amém, irmão Malu, obrigado, viu? Em nome de Jesus. Davi Reis, a paz de Deus. Então, meu irmão, é isso. Às vezes a tua grama tá morrendo. Regue com aquilo que o Senhor te entrega, que para você que é uma arma poderosíssima espiritual, que é a oração. Ore, regue ela, leia a palavra, medite. Não entendeu o que você leu, irmão? Releia de novo. Peça a Deus entendimento, peça a Ele que traga o entendimento à luz da palavra, sabedoria, para que você entenda o que o Senhor quer falar contigo, que o Senhor quer falar através da palavra dEle, para que em nome de Jesus você esteja fortalecido na graça e na misericórdia do Senhor. A tua grama não está verde? O Senhor está dizendo, regue, adube, porque ela ficará verde. Deixe a grama do outro, se está verde, se está grande, se o outro não poda, se o outro está jogando lixo, se o outro está... Não importa, irmãos, o que o outro faz, o que importa é o que você faz e o que Deus tem para fazer na tua vida. José, mesmo passando por todas essas diversidades, sendo vendido, foi para a casa do Potifar, depois foi parar na prisão, mas depois foi esquecido. Mas nem por isso, irmãos, ele deixou de ser e continuar quem ele era. Ele não mudou a essência, ele não mudou a marca que Deus havia colocado nele. Camila, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Valéria, a paz do Senhor. Deus é Deus, irmãos, na minha e na tua vida. Olhe para aquilo que o Senhor está entregando para você. O que o Senhor entregou para você? A tua vida, da tua casa, da tua família. Quem tem, que muitas das vezes, irmãos, às vezes membros da tua família não acreditam em Deus como você acredita. Então você é coluna. Então regue, irmãos, a tua família com oração. Cerque elas de oração. Cerque elas com o poder que é dado a todo aquele que crê. Ele dá a você. Isso é regar, isso é adubar a terra, para que a tua grama também fique verde. No tempo e na hora que Deus assim escreveu, Tamires, a paz do Senhor. A gente é muito apressado, irmãos. Eu sei, irmãos. Mais uma vez eu vou falar aqui, que muito fala, e às vezes vocês não falam, mas o Senhor, através do Espírito Santo, coloca aqui. Está dizendo, irmã, a senhora não sabe o que eu estou vivendo, eu estou numa luta já faz tempo. Olha, eu já estou cansado. Irmão, meu irmão, minha irmã, vocês também não sabem o que eu passei para chegar aqui. E o que eu ainda passo, ou passarei, porque no mundo haverá aflição. Débora, a paz do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter bom ânimo. E não pensa que isso, irmãos, como eu estou aqui nesse momento, nesse dia falando com vocês, com essa firmeza toda, que eu não tive tempo de também estar no lugar de vocês. De falar, poxa, eu escutei ali, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Mas o Senhor sabe. É que tudo, irmãos, tem um tempo determinado aqui. A gente quer as coisas para agora, para o já, para agora, se possível para ontem. Mas o Deus tem tudo na hora e no tempo certo, para mim e para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, nunca duvide. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, senão as irmãs do grupo ficam sem o áudio. Então, em nome de Jesus, saiba que Deus é Deus. Então, dentro da história de José, aquilo que era improvável, aquele que começa daí. José era improvável. Era uma pessoa que os próprios familiares não acreditavam naquilo que Deus tinha com ele.
Então ele simplesmente foi chamado, onde muitos ali, os próprios da família dele, desacreditavam ele. Então ele era um homem improvável. Mas é esse tipo de pessoas, é esse tipo de filhos que o Senhor levanta. Aqueles que são improváveis para se tornarem grandes e para que Deus opere. Vou orar, tá, irmã Márcia? Por Amanda. Amém. Glória a Deus. Vou colocar aqui também, tá, irmão? Perdão, tá, irmãos? Aquilo que talvez por olhar humano, até mesmo para você, sendo improvável, sendo pequeno, como eu comecei a ler aqui, 1 Samuel 17, versículo 15, ou 15, 17, perdão, 1 Samuel 15, versículo 17, Samuel questionando Saul. Para os teus olhos você é pequeno, mas o Senhor não te fez como cabeça do povo de Israel, de um povo numeroso, e ainda te ungiu como rei? Então, irmãos, às vezes para você, nossa, sério, a paz de Deus, viu, Débora? Sim, é sério. Se você crer, Deus tornará aquilo que para você talvez não é provável, aquilo que para você que não está acontecendo, Ele torna sim possível. Mas você precisa crer, você precisa ter fé. Se você não crê em Deus, se você não tem fé, irmão, igual hoje, irmãos, misericórdia, eu vi um vídeo de um rapaz questionando Jesus, disse que Jesus não fez nada, que ele não pediu para ele morrer por ele. Coisas assim absurdas. Simplesmente porque ele falou, como é que eu sofro o tempo todo e quando eu ganho alguma coisa eu dou glória a ele, dizendo que foi ele que me deu? É porque ele não sabe o que é fé. Ele não sabe, não crê em Cristo que morreu por ele sim, para que hoje ele tivesse vida e vida em liberdade, como Cristo morreu por mim e por você, para que a gente tivesse vida e liberdade. E às vezes é difícil, irmãos, a gente olhar e pessoas ainda não acreditarem que Deus existe. Só porque estão passando por circunstâncias que às vezes, irmãos, eu não estou dizendo que é o caso de todo mundo aqui. Muitas das vezes somos nós mesmos que plantamos. E se plantamos, temos que colher. Assim está escrito, e assim é, e assim vai ser. Mas se você, na trajetória, olhar para o Senhor, pedir para Ele, Pai, vem me socorrer, todos os dias, tá, irmã? De segunda a sexta eu dou live aqui a partir das 11h55, tá, Valéria? De segunda a sexta a partir das 11h55. Sábado e domingo não temos live, tá bom? Maria Sobreira, paz de Deus. Então, irmãos, a gente tem que crer. E as pessoas, às vezes, irmãos, porque por N motivos, acreditam verdadeiramente que Deus não existe. Por quê? Porque estão passando por lutas. Imagine José. Foi preso, foi vendido pelos irmãos, foi preso. Foi acusado, porque ele foi acusado, irmãos, por uma coisa que ele não fez. E foi preso por isso. E nem por isso ele deixou de confiar no que Deus havia dado para ele em sonho lá atrás. Eu acredito que medo ele teve, que dúvidas ele teve, mas ele não deixou que isso tomasse o coração dele e impedisse dele continuar por fé acreditando que Deus ia fazer na vida dele. Foi por isso que ele foi honrado. É por isso que você, eu, nós vamos ser honrados se assim continuarmos crendo que tudo aquilo que Deus prometeu ele vai fazer. Independente do cenário. Quer seja alguém acredite, quer seja alguém que não vá com sua cara, que não goste de você, fale de você pelas costas. Sabe? Te venda, te acuse, te humilhe. Independente disso, irmãos, Deus vai fazer você chegar onde Ele prometeu que você chegar. Não fique olhando para o que os outros pensam, para o que os outros falam, ou que deixam de falar de você. Olhe para aquilo que Deus olha e pensa de você. É o que importa. E nisso você vai sempre obedecendo, sempre sendo uma pessoa onde o Senhor olha e fala, olha, esse filho meu, por mais luta que ele passe, ele continua confiando em mim. O sonho que eu planejei para ele vai se cumprir. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Mesmo que o homem, assim como foi a mulher de Potifar, assim como foi os irmãos de José que tentaram parar aquilo que o Senhor já havia escrito, mas pelo contrário, cooperaram para que cada vez ele ficasse mais perto daquilo que o Senhor prometeu. E no capítulo 41, do versículo 37 em diante, irmãos, se vocês lerem, vocês vão ver a honra, José sendo honrado. E depois ainda mais, porque aí depois tem a fome. Quem conhece a história de José sabe. Depois tem a fome e o cumprimento do sonho que ele havia falado para a família, e a família não aceitou. Depois tiveram que buscar comida das mãos de quem? Da
daquele que eles haviam vendido. E José, irmãos, não pagou com a mesma moeda do que eles fizeram. José simplesmente fez diferente, se apresentou a eles, perdoou eles e alimentou toda a família. E não só alimentou, como trouxe todos para morar lá, numa terra onde o próprio rei, o faraó, ofertou para ele para que eles vivessem. Então, meu irmão e minha irmã, aquilo que talvez para você está sendo difícil, que estão fazendo contra você, mal sabe essas pessoas, que eles estão cooperando para chegar o dia, o grande dia da tua honra e da tua vitória. Irmão, meu irmão, quer receber isso de Deus? É pela fé, é confiando, é orando, é adubando a tua grama, como o Espírito Santo de Deus me deu como exemplo há muito tempo atrás. A grama do outro está verde, está crescendo, tem gente que nem está cuidando da sua própria grama, você fica ali, olha, podia, se tivesse na minha mão, não deixaria crescer, não jogaria lixo, não fazia isso, não fazia aquilo. Ah, porque tem que fazer desse jeito, daquele jeito. Irmão, não é isso que Deus quer. A do outro é do outro, a sua é a sua. E a sua pode estar morrendo, porque você está empregando o seu único tempo para ficar questionando a grama do outro, do outro e do outro. Olhe para a tua. Regue com oração, regue com fé. Irmãos, é difícil, eu não estou dizendo aqui que é fácil. Às vezes você renunciar àquilo que você é, às vezes renunciar àquilo que você pensa. Silencia, pede a Deus, silencia, pede ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, tira da minha frente aquilo que me atrapalha, que me impede, que tira, me traz distração, para mim olhar para aquilo que o Senhor tem me entregado. Para me agradecer, irmãos, melhor coisa, irmãos, é olhar o dia. O Senhor nos dá um dia tão perfeito, tão lindo, para a gente ficar, sabe, irmãos, jogando fora com coisas que não é pertinente, coisas que não traz bem para você nem para mim. Irmãos, olhe para o Senhor, que tudo Ele fará. Por isso que José, mesmo sendo vendido, acontecendo tudo aquilo, onde quer que ele passava, ele era admirado, assim como Esther, não é Raquel não, Esther. Esther também, ela não sabia aonde ela iria chegar. Ela foi uma menina obediente, era uma pessoa improvável, irmãos, era órfã, tinha perdido pai e mãe. E o tio começou a criá-la como filha. Quando Vasti simplesmente vai contra as ordens do rei, mal sabia ela que ela estava sendo a alavanca, aquela alavanca, aquela que ia empurrar Esther para aquilo que o Senhor havia escrito. Foi por conta da rebeldia de Vasti que entra Raquel, sai a Radassa e entra Raquel. Radassa, a árvore pequena, para entrar como Raquel, a estrela. Raquel se torna rainha. E aonde ela passava, irmãos, era como José. Ela chegou ali no palácio, já o eunuco que ficou ali, que foi chamado para preparar as mulheres para o rei escolher a nova rainha, se agraçou dela, preparou o melhor quarto, colocou as melhores servas para cuidar dela, colocou estratégias na qual ele sabia que o rei gostava. Ensinou a Raquel antes de entrar na presença do rei. Quando ela entrou, irmãos, ele bateu o olho e simplesmente é essa. E o Senhor amou Esther mais do que todas aquelas mulheres que ele tinha dentro do palácio dele. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ser pequena, se achar pequeno, se achar que hoje você está, mais uma vez, o Espírito Santo nos dizer, invisível. Raquel ou Esther. É Esther, tá, irmã Márcia? Perdão, tá? É Esther, tá, gente? É que não sei porquê, mas depois vamos ver aí porquê de Raquel. Mas é Esther, tá? Esther saiu como Radassa e virou Esther, em nome de Jesus. Então, irmão, não perca essa palavra, tanto de José como de Esther. Esther não era improvável também, uma órfã que era cuidada pelo tio. Aonde ela chegaria? Uma moça que não tinha família, uma moça que vivia, era cuidada pelo seu tio, que seria um primo, mas era como um tio. Então, meu irmão, minha irmã, ela também, para os olhos humanos, era improvável, mas se tornou rainha, entrou lá como pequena,
mas se tornou uma estrela. A rainha Esther. Depois José a mesma coisa. José simplesmente foi desacreditado pelos seus. Davi também não foi e virou rei, um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Irmão, é assim. O Senhor usa você, vai usar você, usar a mim, usar aqueles que neste momento estão achando pequeno, que não são nada. Mas dentro desse nada o Senhor é tudo. O Senhor é aquele que lhe marcou. O Senhor é aquele que lhe botou uma marca. E mesmo que muitos tentem apagar, não vão conseguir. Vão cooperar para você chegar mais próximo da história e daquilo que o Senhor escreveu para a tua vida. Tá bom, irmãos? Joana, a paz do Senhor, a paz de Deus, minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração de vocês. Gênesis capítulo 39, 1, 2 e 3. No 41, tá, irmãos? Do versículo 37 em diante. Leia, ali vocês vão ver a honra que José teve, que José entrou, que José, aquilo que o Senhor prometeu para ele foi ocorrendo. E aonde ele passava, ele conquistava. Aonde ele passava, o Senhor era com ele e fazia com que ele prosperasse. Tá bom, irmãos? Que essa palavra do último dia, do nosso propósito, entre no teu coração como um carimbo, sabe, irmãos? Que você não venha esquecer. Você é marcado pelo Senhor. Johnny, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Você é marcado e aquele que é marcado às vezes não é compreendido. Muitas das vezes, para você, você está só. Mas muitas das vezes na caminhada vai ser só você e Deus. Mas não é por isso que você deixa de ter a marca. Porque aquele que é marcado às vezes, irmãos, Mariana, a paz do Senhor, Joey Morris, a paz do Senhor, Deus abençoe, mamás, não é compreendido. Então não tente querer se fazer compreendido. Deixa que Deus faz com que as pessoas compreendam quem é você. Tá bom? Deixa Deus se justificar. Não fique tentando se justificar, querendo que as pessoas entendam como você é, o que você está tentando dizer. Você faz o que Deus manda. Falou, ouviu, não ouviu, paciência. Deixa no altar do Senhor, deixa Deus operar. Quem disse a paz de Deus? Deus, é por mim, é por você. José, um improvável que se tornou honrado, se tornou um aprovado por Deus. Esther, a mesma coisa. Uma menina que talvez para os olhos humanos não tinha muito onde chegar, mas chegou, entrou no palácio como uma árvore pequena e se tornou uma estrela, a rainha. Em nome de Jesus. Olá, sou daqui de São Paulo, Ramad. Pai do Senhor, também sou de São Paulo, viu? Seja bem-vindo. Então, irmãos, é o que o Senhor tem para nós nessa madrugada. Pequena você não vai ficar. Aquilo que o Senhor sonhou para você não vai ser